Está começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires. Episódio 35, eu acredito que seja isso mesmo. E também é episódio de segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Mês 9 é setembro, né? Eu acho que é. Porque depois do mês 8, eu só sei contar os meses, só sei os nomes dos meses até agosto, que é o mês 8. Quando chega o mês 9, aí eu já confundo os nomes dos meses. Então, mês 9, 10, 11, 12, os últimos 4 meses do ano, para mim tudo é dezembro já. São 4 dezembros, depois, a partir do mês 9. Eu nunca aprendi assim a dizer o nome do mês correto entre o mês 9 e 11. Eu acho que é um mês só, 9, 10, 11. Eu só sei os nomes decorados do mês 1 ao 8, que é agosto, e depois de agosto, para mim, é dezembro. 4 meses de dezembro. Mas eu acho que eu já estou começando a decorar que o mês 9 é setembro, por causa que tem o setembro amarelo, né? Que nesse mês, durante esse mês de setembro, é que a gente fica lembrando que a gente tem ansiedade, depressão. Eu não sei até que ponto é bom tirar um mês para ficar falando sobre ansiedade, depressão e outras doenças psicossociais. Eu não sei até que ponto botar um mês sobre esse tema vai salvar alguém. Enfim, eu não tô aqui para julgar. Só sei que eu fico esse mês lembra que eu sou que eu sou deprimido. Tipo, eu não preciso de uma propaganda durante o mês de setembro para me lembrar que eu sou depressivo. Eu sei, eu já sei que eu sou. Eu tô falando o que mesmo? Eu ainda não fiz a abertura. Para quem ainda não me conhece, nem conhece esse podcast, meu nome é Nidjon Silva, Nidjon. Por que eu soletrei o meu nome? Porque meu nome não é comum. E também eu tenho um Instagram. Se você quiser me seguir, o Instagram é @nidjonsilva. Nidjon Silva. Nidjon. Nidjon. E para quem também não conhece o podcast, esse podcast eu simplesmente ligo o meu microfone e começo a falar tudo que vem na minha mente, de coisas que eu lembrar para falar. Pode ser coisa que eu observei, pode ser coisa que aconteceu, ou quando eu não tenho tanta criatividade ou memória ou memória para lembrar, né, das minhas observações, eu simplesmente abro o navegador do meu notebook com notícia e leio notícias irrelevantes, porque esse podcast e eu sou irrelevante. Eu sou irrelevante no Spotify, sou irrelevante, mais irrelevante ainda no YouTube. Eu sou tão irrelevante no YouTube que eu não coloco esse podcast inteiro no YouTube. Eu coloco inteiro no Spotify,
no Google Podcast e no Apple Podcast, porque é nessas plataformas que minha audiência é maior. A minha audiência está cagando pro meu podcast no YouTube. E para mim, tanto faz. Tanto faz. Se você prefere ouvir no YouTube, eu sinto muito. Nem sempre eu coloco o episódio completo. Talvez eu coloque esse. Pode ser. Pode ser que sim, também pode ser que não. Depende muito se eu tô, sei lá, eu ia dizer preguiça, mas não é preguiça. É porque eu já falei em outro episódio, é que meu notebook é uma carroça lenta. Então, para renderizar, demora muito, muito, muito tempo. Então, como eu não tenho muito tempo a perder renderizando, e eu também tenho ansiedade. Se o meu notebook é uma carroça e demora muito para renderizar um vídeo para me colocar no YouTube, minha ansiedade triplica, eu fico ansioso. Então, eu coloco só 10 minutos. Algum, às vezes eu coloco menos, às vezes eu coloco um pouco mais. E quando eu tô com paciência e sem ansiedade, aí eu coloco um episódio completo, né? Para quem conhece para quem conhece e para quem não conhece, é isso? Não, 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 deixa eu refazer. Para quem conhece esse podcast, sabe que eu não tenho roteiro. Eu não faço roteiro para fazer esse podcast. Mas eu hoje eu anotei três pontos, três coisas que eu quero falar. Eu anotei porque eu ando meio esquecendo das coisas, tá? Porque nos últimos episódios eu tinha coisas para comentar, só que na hora de gravar eu esqueci o que era. Aí fica um episódio meio que ruim, um episódio ruim e às vezes cansa só ler notícia. Eu acho interessante ler notícia irrelevante e comentar, porque eu acho engraçado. Mas às vezes eu não quero ler notícia, eu quero só falar sobre coisas que eu observei, né? E, e eu preciso anotar as coisas que eu observei. Mas eu mesmo anotando o que eu fiz hoje, eu não fiz um roteiro para mim ler. Eu não gosto muito desses podcasts que os caras fazem o roteiro e fica lendo, parece um robô. Não fica natural. Eu não gosto. Aí eu anotei só tipo uma frase, uma frase. Como eu anotei 3 pontos, então são 3 frases curtas. Eu podia fazer palavras-chave? Podia, mas eu podia esquecer. Se fosse só a palavra-chave. Tipo, eu botar uma palavra e eu ler a palavra-chave e não lembrar do que é que eu observei. Então eu coloquei uma frase curta, bem curta, só para mim ler aqui, lembrar o que foi que eu observei
e comentar sem ler, que também não gosto. Mas isso aqui já é um roteiro, né? Mas eu não gosto de fazer, mas ultimamente minha memória não tá muito lá essas coisas, então eu tenho que anotar as coisas que eu observei, né? Observei ou que aconteceu comigo, né? E o primeiro ponto aqui que eu anotei para me comentar é que eu, eu, eu hoje, cadê? Antes de eu começar, eu sempre falo e fico repetindo que eu gravo na noite anterior do dia de postar. Então esse episódio vai ser postado na segunda-feira, dia 20. E eu tô gravando no domingo 19. Desculpa. Minha garganta tá. Minha garganta tá meio ruim agora. Do nada. Eu acho que é porque eu tô falando muito sem me hidratar. Eu pego um copo d'água e fico tomando água aqui. Fora que tá calor. Sim, primeiro ponto. Eu já tô me desviando do que eu tô falando. Primeiro ponto é que hoje eu voltei a jogar basquete depois de. Deixa eu fazer as contas aqui de quanto tempo. Eu sou ruim de, de calcular de cabeça. Enfim, a última vez que eu joguei basquete foi em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Aí eu parei porque eu estava concentrado no último período de faculdade. Então eu estava finalizando o TCC para fechar para apresentar o TCC. Então eu estava finalizando, eu não estava muito com tempo para jogar basquete não. Aí, janeiro de 2020, eu tô sem jogar. Aí eu finalizei o TCC e me formei com legal. Aí já passou essa parte de tensa de TCC. Aí eu queria voltar a jogar basquete. Só que quando eu tentei voltar, a gente tava no início da pandemia. A pandemia começou no Brasil, né? Oficialmente no Brasil. Claro que começou antes, né? Mas começou oficialmente no Brasil em março de 2020. Aí não estava tendo basquete por causa da pandemia. Que a quadra que eu e os caras aqui da minha cidade joga é dentro de uma escola estadual, escola pública. Então, um decreto estadual de tudo fechado, as escolas fechadas, a gente não podia jogar basquete. Também jogar basquete se contaminando no auge, né, no início da pandemia,
ninguém ia se arriscar também a jogar basquete. Enfim, e agora a gente praticamente voltou ao antigo normal, né? Que é todo mundo vacinado. Eu já tomei a segunda vacina, então não estou muito preocupado. Não estou muito preocupado, né, com corona. E a maioria dos caras que jogam basquete também já se vacinaram, pelo menos a primeira dose. Eu me vacinei AstraZeneca. AstraZeneca é pesada, dói no braço, viu? Doeu. Mas foi mais pesada na primeira vez na primeira vacina. Na segunda minha reação já foi mais leve. Acho que o corpo já estava adaptado à AstraZeneca. Enfim, aí eu me perdi. Por que eu tô falando de AstraZeneca? Eu me perdi no meu raciocínio. Cadê? Eu ia comentar alguma coisa e não comentei. Meu Deus. Sim, aí o Brasil voltando ao antigo normal. Porque durante a pandemia, pelo menos em 2020 todinho, tava todo mundo falava o novo normal. O novo normal que era fazer tudo home office. Aí, só que chegou 2021, já tá quase terminando 2021. Todo mundo já encheu o saco de home office e de videoconferência. Então, o novo normal basicamente já foi pro saco e a gente voltamos pro antigo normal. Se bem que todo normal atual é sempre novo. Então, eu não entendi muito bem porque as pessoas ficaram dizendo novo normal. Se cada geração, a cada década, não precisa nem ser década, mas cada ano, cada 5 anos, ou menos, ou mais, o nosso normal é diferente. Né? A tecnologia que a gente tem hoje, que a gente acha normal a gente viver com essa tecnologia, um tempo atrás não era normal. Tá entendendo? Então, não entendi. Eu não entendi porque 2020 as pessoas falavam novo normal. Chega, enchi o saco. Novo normal. Novo normal. Normalmente, a humanidade sempre vive o novo normal. A gente nunca é igual à geração anterior. Então, mas enfim, a gente ironicamente voltamos ao antigo normal, né? Mas ainda adaptado, usando máscara. Se bem que a gente jogando basquete, a gente não joga de máscara. E deixa eu fazer as contas. Eu nem fiz as contas de quanto tempo eu fiquei sem jogar. A última vez que eu joguei tinha sido em janeiro do ano passado. Então, a gente tá no mês 9. 11.
Nas minhas contas dá 18 meses sem praticar esporte. Mais especificamente, 18 meses sem praticar basquetebol. Eu não faço outro tipo de esporte. Eu, quando era mais novo, até joguei futebol, futsal, mas depois que eu conheci o basquete, lá em 2006, faz tempo, não vou fazer nem as contas, eu larguei mão de jogar futebol, futsal ou qualquer outra variação de futebol. Talvez eu ainda jogue, talvez não, ainda jogo futebol se for game eletrônico, mas de verdade, assim, ao vivo, usando meu físico para jogar futebol, eu não gosto não. O engraçado é que eu gosto de jogar basquete, mas eu não assisto muito jogos de basquete. E nem tem um time específico para torcer. Eu assisto jogos de basquete muito aleatório e muito avulso. Tipo, se eu botar na TV e tiver passando o jogo de basquete, eu paro e fico assistindo, independente de qual é o time que tá jogando. Tá entendendo? Mas também eu só aguento assistir se for NBA. Se for basquete brasileiro ou basquete europeu, não assisto não. Eu acho chato. Então, se eu estiver zapeando e estiver passando algum jogo da NBA, eu vou assistir independente de qual time tá jogando. Mas nem faço questão de torcer para algum time de basquete. Mas eu prefiro, mais na hora de praticar um esporte, eu prefiro basquete. E já para assistir esporte, eu prefiro assistir futebol, especificamente o Chelsea, né? Hoje eu estava assistindo o jogo do Chelsea no celular mesmo, e o Chelsea ganhou de 3-0 para o Tottenham. Pode colocar 3 Harry Kane no campo que ele não vai fazer gol. Harry Kane? Ou seja, eu não gosto de praticar praticar esporte futebol, mas gosto de assistir e torço por um time específico. Aliás, eu torço para 2 times, Chelsea e Vasco. Tem um abismo aí entre a qualidade entre os 2 times, mas é isso aí mesmo. Enfim, e já basquete eu não faço muita questão de assistir, nem tenho time para torcer, mas eu gosto de praticar o esporte. Então é esse o dilema. Sim, aí o que eu queria comentar sobre o basquete que eu vou ter a jogar é que, imagina aí, 18 meses parado, sem praticar esporte algum, sem praticar nem caminhada e nem academia, que eu nunca fiz e nem pretendo. Eu não vou dizer que eu nunca vou levantar peso numa academia, porque eu não sei do futuro. Mas até esse exato momento, esse presente em que eu estou,
eu não imagino puxando ferro numa academia. Porque para mim não faz sentido, pelo menos nesse exato momento, para mim nunca fez sentido eu gastar dinheiro para levantar peso. Se eu fosse, se eu quisesse levantar peso, eu levantaria peso recebendo para levantar peso. Tipo, trabalhar na Delmonte, na Delmont. Aí o cara levanta peso, mas recebe. Mas o cara gastar dinheiro para levantar peso, eu não sou muito fã disso, não. Pelo menos no presente, no Nidjon Silva do presente e do passado, não se vê puxando ferro na academia. Eu não sei se o Nidjon Silva do futuro ele gostará de fazer academia. Enfim, ninguém nunca sabe o do futuro, né? Então é assim mesmo. Então, aí, imagina aí, 18 meses sem praticar esporte nenhum. O máximo que eu, que eu fiz de exercício é quando eu ando de bicicleta, eu ando de bike, né? Então, quando eu vou para algum lugar, eu não tenho carro e nem quero ter. Eu também não tenho moto e também nem quero ter. Então, para onde eu vou de bike, eu vou de bicicleta. De bike ou de bicicleta é a mesma coisa. Ou eu vou de bike ou eu vou a pé. E eu acho que eu só não sou mais sedentário e não sou gordaça por causa que eu só ando de bike. Eu não tenho automóvel, né? Então, eu imagino se eu andasse de só de moto ou só de carro, eu tava muito mais sedentário e muito mais gordão. Barrigudo, eu fiquei barrigudo, fiquei com uma cara meio redonda por causa de 18 meses sem praticar esporte. E hoje eu, eu só aguentei jogar dois quartos do basquete. Eu acho, é porque eu não lembro quantos minutos os caras daqui coloca para cada quarto, mas eu acho que é 10 minutos. Então eu joguei duas partidas de 10 minutos. Na primeira partida de 10 minutos, eu terminei quase morrendo. É, é sério, eu terminei. Parecia que eu passei o dia capinando no sol. Parecia que eu tava arrancando mato com enxada no sol, meio-dia. Era o mesmo cansaço. Eu sei que eu fiquei tão cansado que a minha respiração tava, tava muito estranha. Quase morri. Já isso na primeira partida. Eu terminei morrendo, já fui sentando no chão para descansar. Agora na segunda partida eu terminei jamais, como eu digo, jamais tipo já em forma, sabe?
e sem querer sair da partida. Sem querer, porque quando termina uma partida, para começar o outro quarto, a gente sempre troca as equipes. Coloca de reserva e fica revezando. Aí eu não queria sair, não. Eu já tava confiante que eu já tava com meu fôlego já em dia. Da primeira partida, ninguém nem precisava pedir para me sair, que eu já saía de boa, que eu não tava aguentando. Mas na segunda parte, não é segunda partida, no outro quarto que eu participei, aí eu já não queria sair. Eu tive que sair, que os caras têm que jogar também, né? Se bem que tem uns caras que não saem. Parece que joga todos os quartos. Tá no último quarto já morrendo, se arrastando em quadra, mas não sai para os outros caras entrar pro racha. Racha. Eu acho engraçado essa palavra nesse contexto. Porque quando os caras vão bater bola, chama de racha. Eu meio que já acostumei os caras falando, mas quando eu paro pra pensar, eu acho engraçado. Eu vou pro racha. Não, que racha? Eu vou jogar basquete, eu vou pro racha. Enfim, é expressão idiomática. É linguagem. Sim, aí o outro ponto que eu quero comentar com vocês que é a minha audiência, é uma audiência que é pouca, mas tem ouvintes. O que me conforta é que existe ouvintes ouvindo, né? No meu podcast no Spotify, no Google Podcast tem outros agregadores. No YouTube não tem muita gente que ouve, tá entendendo? Então você que ouve pelo algum agregador aí de podcast, você que é minha audiência, muito obrigado. E agora eu vou para comentar o outro ponto que eu anotei aqui. Sim, hoje, no caso vocês estão ouvindo na segunda, então é ontem. Quando você estiver ouvindo, é ontem. Mas agora que eu tô gravando, é hoje. Você tá entendendo? Eu tô falando no passado para você no futuro. Para você tá ouvindo no futuro. Mas quando você estiver ouvindo, você vai estar no presente. Só que para mim, o seu presente, você ouvindo, para mim é futuro. Tá entendendo? E eu agora, gravando aqui, eu sou o passado em relação a você que tá ouvindo agora. Eu não sei o que você tá entendendo. A não ser que esse podcast fosse ao vivo, aí estaríamos todos no mesmo tempo presente, espaço-tempo presente. Só que eu falo aqui do passado para você no futuro. Que para você não vai sentir muito a diferença do tempo, porque quando você estiver ouvindo, já é presente para você. Mas para mim, nesse exato momento que eu tô falando agora, para mim, você ouvindo aí, você tá no futuro. Então é muito louco isso. É muito louco pensar nessas questões, sabe? Porque você tá ouvindo uma gravação. Tá entendendo?
Quando você estiver ouvindo agora, eu não estou falando. Eu posso até estar dormindo no, no meu quarto ali e você me ouvindo falar sem eu estar falando. Mas você está me ouvindo porque é uma gravação. Enfim, eu tô divagando as coisas meio louco e não entrei no outro ponto do que eu quero conversar hoje. Hoje eu tô meio, é, eu tô meio o quê? Assim, tô meio desnorteado. Eu gosto quando eu tô assim, porque aí eu percebo que eu falo mais, tá entendendo? E é isso aí. E eu ainda não entrei numa outra coisa que eu quero falar. Sim, hoje, que para você é ontem, eu fui na minha mãe, aí tava ligado, a TV tava ligado no canal TNT. Aí tava passando, tapete vermelho eu acho que é tapete vermelho, da premiação. Agora eu tô tentando lembrar a premiação. Acho que é M. M é a premiação. Eu não sei, é tipo o Oscar, só que não é o Oscar. Mas é parecido com o Oscar. Mas deixa eu ver que premiação é essa. Premiação. Era pra gente ter pesquisado isso antes. Mas é bom que eu pesquise agora que você. É melhor. Eu acho melhor pesquisar na hora que estou gravando que fica um podcast ruim. M. Como é que se escreve M? Acho que é com dois M e um Y. Eu acho. Premiação. Prêmios M do Prime Time de 2021. Sim, mas eu quero saber o que é essa premiação. É tipo Oscar. Só que não é o Oscar. Deixa eu ver. Ah, como é que diz 73? Ah, eu não sei. Tipo, 10 é décimo. Como é que diz 73? Eu não sei. eu, 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 eu não sei se eu aprendi isso na escola. Eu acho que eu só sei dizer até 50, né? 20 é vigésimo, 30 é trigésimo, 40 é quadragésimo, 50 é quinquagésimo, agora 70 eu não sei não. 60 eu já não sei, agora 70, 73, enfim, a 73 edição ah, dos prêmios M do Prime Time premiará, isso aqui é o que eu estou lendo aqui no Google, os melhores programas de televisão no horário nobre dos Estados Unidos exibidos no período de 1 de junho de 2020 a 31 de maio de 2021, conforme escolhido pela Academia de Artes e Ciências da Televisão. Entendi. O programas de TV, o americano chama programas de TV, as séries, eu acho. Que tem ator, né? Tá aqui o
premiação melhor ator em minissérie ou filme. Quem ganhou foi Evan McGregor. Eu acho que é assim. Atriz, eu acho que é a melhor atriz em minissérie ou o filme para TV. Kate Winslet. Kate Winslet. Não, mas eu não sei porque eu tô lendo isso. Mas enfim, a premiação para os atores de séries de TV, séries, o Emmy. Ah, então é como se fosse o Oscar para atores de séries. Entendi. Porque o Oscar é para filme, cinema, né? Ahn, sim, mas não é isso que eu queria comentar. É, que tava passando, eu tava vendo é, o tapete vermelho, que é a entrada dos famosos entrando, né, pro evento. Aí tinha um cara, como eu nunca vi esse cara, eu não sei o que ele é, cantor, ator, mas como é premiação, que droga, zoada de carro, um cano arrastando. Tá um barulho esquisito esse carro. Enfim, como é a premiação de série, então eu acho que o cara era ator. Mas, de qualquer forma, eu não conheço ele, nunca vi. Mas o que me chamou a atenção. Era a roupa que ele tava usando. A roupa. O cara parecia um. O cara todo de preto. A roupa parecia um pavão. De pavão. Pera aí. Vou digitar aqui para ver. Ator com roupa estranha 2021. Esse aparece o cara que eu vi. Cadê? Tá aqui, apareceu a imagem. Eu vou colocar no link. Eu vou colocar no link. Ah, não vou colocar no link não. Vocês procurem. Eu vou tentar saber qual é o nome do cara, do ator. Enfim, o cara, a roupa nas mangas parecia umas asas, e ele ficou fazendo uns movimentos, parecia um pavão. Eu ri pouco. Ah, e era cada roupa ridícula. Se fosse comentar. Porque comentar a roupa de famoso, de premiação, de ator famoso, sem mostrar, sem só o áudio, sem vocês verem, é meio que chato. Mas, cadê? Ai, meu Deus, que roupa horrível. Agora sim, eu fiquei imaginando. E os caras tirando foto, né? Que achando bonito, né? Elegante, uma coisa brega. Porque o cara é famoso, né? O cara é famoso. E aí tá tudo bem. Mas eu imaginei, se um cara que é mendigo tivesse usando essas mesmas roupas, o que os caras o que as pessoas iam achar? Ia achar que era um maluco que tá um maluco no meio da rua que imita um pavão, uma espécie de
de peru, sei lá. Cadê? Eu não achei o nome do. Eu não achei o nome. Tô, tô procurando aqui. Eu quero saber o nome. Hum, hum, hum. Achei aqui uma matéria onde tem a foto. Cadê? 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 Eu perdi. Perdi a foto. Tô procurando. Eu só vou parar de procurar quando eu saber o nome do ator que eu ri. Eu ri não foi pouco não. Que ridículo. Mas se fosse um pobre que nem eu, usando essa vestimenta, aí era ridículo. Mas como é um astro da TV. Cadê? Billy Porter. Porter. Billy Porter. Eu acho que pronuncia assim. Tem aqui. Billy Porter exibe look no tapete vermelho do Emmy em Los Angeles. Porter ele concorreu ao prêmio de ator em série de drama por Pose. Eu não. Sim, aí tem um textinho aqui. Enfim, eu não conheço o ator e nem conheço a série. Eu só achei estranho e eu ri. Aí aqui tem os comentaristas, apresentadores brasileiros. Teve uma mulher que falou. Eu acho que era uma mulher. Enfim, se não for, eu também não me importa. Que disse que a roupa a gente tem que vestir que se sente bem. Concordo, tem que vestir coisa confortável. Mas até aí tudo bem. Ele usar uma roupa que parecia que era uma ave. Alguma espécie de ave. Aí tudo bem, mas o que eu achei engraçado foi as poses que ele fez. Como se fosse um pavão mesmo. Botando as pelujas uma para trás. Enfim, eu acho que eu vou deixar o link. Não, vou não. Eu tô cansado. Vocês pesquisem. Eu também não vou dar nada de mão beijada. Pesquise. Bote roupa estranha. No tapete vermelho do M. Aí você vai ver. M 2021. Mas eu ri, não foi pouco, não. É engraçado. Esses artistas. Né? Aí eu fiquei pensando, se eu fosse ator americano. Não precisa ser ator americano, mas se eu fosse ator
que atuasse nos Estados Unidos e eu fosse para um evento assim, aí tem a premissa que tem que vestir o que é confortável, né? O que a pessoa se sente confortável, né? Que a pessoa se sente bem. Então eu iria para o tapete vermelho, ia para o evento de premiação, seja lá Emmy, Oscar ou outra coisa lá. Eu ia de chinela havaiana com minha bermuda de moletom e, e uma camisa do Chelsea. É, eu ia desse jeito. Porque não é pra vestir o que se sente bem, é essa roupa que eu me sinto bem aqui em casa. Aí ninguém ia poder dizer nada, porque se eu fosse um ator que fosse para um evento desse, eu ia ser famoso. Então, famoso, ninguém pode dizer nada, porque se famoso veste, é porque é estiloso. Tá entendendo? Se famoso veste, é porque é moda e é estiloso. Pode ser ridículo como seja. E tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou falar o último ponto que eu anotei. É, eu acho que foi sábado. Foi sábado. Ou foi sábado ou foi sexta que passou. Eu acho que foi sábado. Eu tava no. Tava assistindo alguma coisa no YouTube. Eu não lembro o que era que eu tava assistindo no YouTube. Mas. Sim, eu quero. Quer dizer. Sim, aí eu tava assistindo alguma coisa no YouTube que eu não lembro mais o que era. Aí no YouTube sempre fica passando propaganda do nada. Você está assistindo um conteúdo, aí de repente entra uma propaganda no meio do vídeo. Então aconteceu isso. Aí a propaganda era um trailer de um filme que que era Marvel, mas era produzido por outra coisa, outra empresa aí. Mas, enfim, o trailer de 2017 e o filme era Os Novos Mutantes. Eles fazem até uma referência aos X-Men. Ou seja, um trailer de 2017 de um filme Marvel que fazia menção ao X-Men, que eu gosto de X-Men. E eu nunca tinha. A gente tá em 2021 e eu nunca tinha visto esse trailer, 2017. Aí eu fui procurar o filme. Aí eu vi um segundo trailer que foi em janeiro de 2020. Olha, como é, rapaz? O primeiro trailer é 2017 e o segundo trailer 2020. Pera aí, 17 para 2020. 18, 19, 3 anos? 3 anos de, de um trailer pro outro. E o trailer de 2017 já dizia assim, em breve, o conceito de em breve pro tá diferente o conceito em breve. Para mim, em breve é porque falta pouco, alguns meses, não 3 anos, né?
Aí eu assisti o segundo trailer de janeiro de 2020 e dizia a mesma coisa, em breve. Aí eu, peraí, a gente tá em 2021, teve dois trailers, é, um em 2017 e um em 2020, e eu não fiquei sabendo desse filme. Aí eu me perguntei, aonde é que eu estava que eu não fiquei sabendo desse filme? Os Novos Mutantes. Os Novos Mutantes. Os Novos Mutantes. Eu quero saber onde que eu estava. Que eu não vi. Eu não sei porque eu tô repetindo. Mas é sério, eu tava fazendo o quê que eu não vi? Aí eu fiquei. Eu fiquei. Fiquei louco. Aí eu botei no Google pra saber se o filme já tinha saído. Se demorou 3 anos do primeiro pro segundo trailer, eu esperava que o filme ainda não tinha lançado, né? Aí eu vi que o filme foi lançado no ano passado, 2020. E eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Aí eu botei no Google para pesquisar onde é que assiste. Aí o filme tá no Telecine. No Telecine. Tá aqui, data de lançamento: 22 de outubro de 2020. Onde é que eu tava em 22 de outubro de 2020? Aqui eu achei, só que eu achei muito bom porque ele não, a pegada do filme não tinha nada a ver com a Marvel trabalha os filmes deles. A Disney, como a Disney trabalha normalmente os filmes da Marvel. Que os filmes da Marvel é ação, porrada, 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 alguns pitadas de humor e mais ação, porrada, 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 porrada. E esse filme, o gênero dele é fantasia com terror. Nossa, tem filme de Marvel com gênero terror. Então era 5 mutantes trancados num. Parecia um hospício. É como se fosse um hospício para mutante, para jovens mutantes adolescentes. Então era 5 mutantes adolescentes trancados numa espécie de hospício. Aí eu achei que ia ser no estilo de qualquer outro filme X-Men. Ia ter aquela parte. Ou como qualquer outro filme de super-herói. Ia ter aquela parte do drama, meloso, a parte um pouco mais cômica. Depois a parte de ação contra o vilão do filme. Mas não, o filme me pegou que teve horas do filme que era terror, tinha um suspense. E eu tava assistindo, era mais de meia-noite, já era quase 1 hora da manhã. Eu tava assistindo no meu notebook com os fones de ouvido
Então, e aqui em casa, nesse horário, os gatos ficam fazendo barulho, correndo pela casa. Então era eu assistindo um filme teoricamente de Marvel. Tá aqui, ó, as produtoras. Eu achei. As produtoras Marvel Entertainment, a Centro Studio e TSG Entertainment e Genre Filmes. Ou seja, é Marvel, mas em parceria com outras vários produtores, né? Né? Eu falei né porque aí eu fiquei tenso. Teve uma hora que tem um, porque tem uma personagem, uma mutante, que era a principal do filme, que o poder dela é de pegar o que a pessoa tem mais medo e, e trazer aquilo que a pessoa tem medo para a vida real. Tipo, vou dar um exemplo. Se a pessoa tivesse muito medo de aranha, aí o poder psíquico dela ia gerar um aranha de verdade, assim, para atacar a pessoa que tem medo de aranha. Isso é um exemplo, né? O que aconteceu dessa forma no filme, não. Foi outros medos. Então, eita, bati aqui na mesa. Tinha uma personagem que tinha medo de uns bichos. Eram uns bichos feios. Eram uns, eram uns cara magrelo, rei, branco, sem olho, uma boca feia com os dentes feios. Aí eu disse, pera, esse negócio tá muito tenso pra ser filme Marvel. Aí tava um negócio meio tenso, de terror. E os gatos de repente correndo aqui. Eu olhava pra trás com medo. Aí eu disse, não, eu vou. Eu respirava fundo e disse, não, eu vou terminar esse filme. Quero saber o que é isso. Novos mutantes? Dos novos mutantes? Quer saber o que é isso? Aí eu respirei e continuei assistindo. E eu também, eu gostei o elenco. Tinha Anya Taylor, Taylor-Joy, né? Anya Taylor-Joy, eu acho que pronuncia assim. É a atriz que fez o, o Gambito da Rainha. É assim, sério? Acho que é. É o Gambito da Rainha, aquele de xadrez. Ah, e tinha a atriz Maisie Williams, aquela a baixinha dos Starks do Game of Thrones. E tinha Charlie Heaton, que eu acho que ele fez Strange Things. Então, eu gostei. Eu gostei. O filme nessa pegada mais densa de terror. Eu queria que o. Como é que eu digo? Os filmes do X-Men fossem nessa pegada. Nessa pegada tensa. Porque os Novos Mutantes são mutantes e fizeram referência
a, aos X-Men. Eu queria que o filme dos X-Men fosse tenso, assim, com fantasia e terror. É legal. Eu achei legal. E, pessoal, era isso mesmo. O que eu tinha que comentar, o que eu tinha de comentar era isso. E eu vou tentar colocar esse episódio inteiro no YouTube. Se você está ouvindo pelo algum agregador, esse episódio ele está saindo primeiro no Spotify e depois nos outros lugares. No YouTube vai demorar mais, que ainda tem que renderizar um vídeo e é isso. Então valeu. Antes de eu me despedir mesmo, eu quero que você compartilhe esse podcast com seu melhor amigo e que você e seu amigo se inscreva nesse podcast no YouTube, no Spotify, em qualquer outro lugar que você ache esse podcast aí. E eu vou ficar por aqui porque eu já falei demais e eu tô cansado e com sono. Se bem que episódio passado eu tava com muito mais sono que hoje. Hoje, pelo que eu percebi, eu acho que eu não bocejei, né? Agora o episódio passado aí, meu amigo, eu vou tentar colocar esse episódio completo, porque eu gostei dele. Eu gostei muito desse episódio. Eu acho que tá uma merda. Tá, mas eu gostei do episódio. E eu vou tentar colocar ele completo e valeu e tchau. Acabou!